eu tinha ido no mercado, né? Como uma pessoa que chega no outro país e quer conhecer o mercado, comprar as coisas diferentes. Então, na França, uma curiosidade é que tem muito queijo. E eu queria provar vários queijos. Então, eu comprei os queijos, coloquei na geladeira lá dessa senhora. E aí, no café da manhã, não é verdade? Que a gente come ali o nosso pão com queijo, não sei o quê. Ela me tirou pra louco. Falou, você é louco de comer queijo de manhã, tipo... Né? Então, tipo, ela ficou alucinada que eu Ai, meu gostaria de Deus. comer um pedaço de queijo de manhã, porque de manhã, salgado, proibido. Você só pode comer coisa doce, suco de laranja, croissant. E não quis, não pegou, não comi queijo naquele dia. Daí, esperei sair da casa dela pra eu poder comer queijo de manhã. Fala lindões e lindonas, eu sou o Felipe. E eu sou o Caio, Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo. Hoje, quem está aqui é o Luiz Vinícius. Olá. Ele estudou na Universidade Sorbonne, em Paris, França, e irá contar sua experiência aqui no dia de hoje. É isso aí. Se você está curioso ou curiosa em saber como é viver na França e também na história do Luiz, continue ligado, continue ligada e siga as nossas redes sociais. Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. Aê! Uhul! Então, estamos aqui hoje com o nosso querido convidado Luiz, diretamente da França, Paris. Muito obrigado, Luiz. Obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Hoje a gente vai poder contar aí com várias histórias, né, de um brasileiro vivendo nessa cidade tão famosa, né, que é Paris, né, na França, onde tem muitos sonhos, né, de vários brasileiros que querem morar na França, estudar na França, principalmente em Paris. Então o Luiz aí vai poder agregar e contar, né, um pouco dessa experiência, né, de ser estudante universitário brasileiro neste lugar tão incrível. Certo, Caio? Com certeza, cara, até porque a gente sabe que quando a gente pensa na França, né, e pensa nas universidades, a gente sabe que tem muita história, muita cultura, então eu acredito que hoje, realmente, o Luiz, contando um pouquinho da história dele, contando um pouquinho da experiência dele, vai agregar muito para todos nós. Então, Luiz, a primeira pergunta, que é de praxe, que a gente tem feito assim, para os nossos convidados, é se você pudesse resumir, né, eu sei que é difícil, mas quem é o Luiz em poucas palavras, para que todo mundo possa conhecer, quem é o Luiz? Ok. Então, meu nome é Luiz, eu tenho 27 anos, nasci no centro da cidade de São Paulo, em 1994, e eu fiz a minha escolaridade, né, do infantil até o ensino médio em São Paulo, e depois eu vim para a França logo depois do ensino médio para começar a faculdade. Então, comecei a faculdade de turismo, terminei, e aí eu fiz um mestrado especializado em gerenciamento de eventos e concluí o ano passado. Basicamente isso. Ai, que legal, Luiz. E assim, cara, para a gente poder, eu acho que entender um pouquinho melhor, né, como foi essa passagem, enfim, do seu ensino fundamental para o ensino médio, e como foi também do ensino médio para a universidade, né? Como foi essa transição, cara? Já no ensino médio você já pensava em fazer uma faculdade específica, pensava em fazer especificamente na França. Então, como foi um pouquinho mais da sua trajetória nesse aspecto? Então, jamais tinha imaginado morar fora. Eu não me imaginava morar fora de São Paulo. Eu acho que Olha, eu tenho uma conexão muito grande com essa cidade. Sempre gostei de caminhar pelo centro da cidade, pelo bairro da Liberdade, principalmente, que foi onde eu nasci. E então eu nunca pensei em morar fora, mas eu sempre gostei de estudar idiomas.
Então, né, como você falou, no colégio, na época do colégio, eu, na verdade, assim, na minha família, tem uma parte que é italiana, espanhola, e meu pai é professor de inglês. Então, mas tinha mais o lado espanhol. Então, em casa, algumas, tipo, meus avós, enfim, falavam um pouquinho de espanhol. Meu pai, inglês. Então, sempre de pequeno, eles queriam que eu aprendesse essas línguas. Não que queriam, né? Mas, assim, eu estava exposto a essas línguas. E principalmente meu pai me dava livro de inglês para aprender. E eu queria fazer o oposto. Então, eu falei, eu quero estudar uma língua que ninguém na minha família entenda. Então, foi aí que começou o francês, que apareceu como uma oportunidade quando eu estava no ensino fundamental. Tinha 13 anos. E foi um primeiro curso que eu fiz assim de graça, então tenho muita gratidão por isso. E mais para frente eu estudei italiano, ou seja, as duas línguas que não eram comuns assim na minha família, vamos dizer. Eu sempre fui do Caramba! contra. Então o francês foi para ir do contra mesmo, porque eu queria uma língua difícil. E aí Olha, então eu estudei dos 13 anos até o final do ensino médio. Então, o colégio até o final do ensino médio. E, na verdade, ainda assim, nunca pensei em morar fora. Eu queria me tornar, assim, fluente mesmo em francês, conhecer a França um dia, que é, né, um país francófono, então vamos conhecer esse país. Mas só, assim, então na primeira oportunidade que eu tive, né, quando eu terminei o ensino médio, na verdade, eu terminei também o curso de francês avançado, vamos dizer assim. E aí, graças a esse curso, na verdade, eu tive minha primeira oportunidade de trabalho, que foi rápida, assim, que eu comecei a dar aula de francês, né? Então, um ano depois do ensino médio, e com essa instituição, né, de ensino de língua, eu pude acompanhar um grupo de estudantes para Paris, né? Então, eu lembro que, assim, grande boa sorte, porque foi uma viagem que foi de graça, porque eu estava acompanhando o pessoal. Então, eu lembro que com as minhas economias, assim, eu consegui estender a viagem, né? Que era 3 semanas, eu consegui ficar 3 meses, e eu tinha falado assim, eu vou ficar 3 meses, eu vou conhecer tudo que eu consigo em 3 meses, e depois é isso, volto para São Paulo e a vida que segue. Mas claro que não foi assim. Então, uma vez estando em Paris, eu pude estudar um pouco do idioma, né? Mais, assim, aprofundar e passar um diploma de nível avançado, e no final eu falei, eu acho que eu vou estudar por aqui, vou ficar por aqui. Então foi isso, foi uma mudança completamente. Eu nunca pensei em morar fora. Quando me perguntam por que você veio para a França, foi pelo idioma. Não foi nada além do que eu queria praticar o idioma. E assim, uma coisa que mexeu muito com a minha decisão, que me influenciou, foi que quando eu terminei o ensino médio, eu dava aula de francês, né? E todos os meus colegas, obviamente, eles tinham feito letras, né? Assim, para ensinar idioma, tanto meus colegas de francês quanto de inglês, por exemplo, ou professores de espanhol, eles estavam se especializando nos idiomas, né, na universidade. E meus amigos, meus colegas, né, falavam, mas você não vai fazer faculdade? Você está dando aula de francês, né? Você fala bem, mas é bom você fazer uma faculdade, como a gente, né? Você vai estar aí sem fazer faculdade, né? É bom você aproveitar. Mas não era o que eu queria. Eu queria, não queria fazer letras. Eu queria viver uma realidade em língua francesa. Mas assim, naquela época, a única coisa que eu poderia fazer para poder viver essa realidade em São Paulo seria fazer letras. Que outra profissão eu poderia ter para poder usar o francês todo dia, né? Além de letras, muito muito difícil, né? Então, além de ensinar o francês. E na França, eu poderia fazer qualquer profissão, não é? Qualquer coisa em francês, tudo em francês. Então, essa minha mudança de decisão. Foi mas aí aí, que eu por cheguei na. exemplo, você disse que estudou desde os 13 anos até a época do ensino médio, né? Então, todos esses anos estudando francês. E aí, foram todos esses anos na mesma instituição que você estudou ou foram instituições diferentes ao longo do tempo? Eu fiz 3 anos nesse curso que é gratuito, que é oferecido pelo governo do estado, né? Então, muita gratidão por isso. E depois eu fiz 3 anos numa instituição privada, onde eu pude fazer do ensino avançado até o pós-avançado, enfim, terminei. Então, eu fiz 3 anos e 3 anos em duas instituições. Entendi. E aí, então, você demorou, então, 6 anos para ir do básico ao avançado no francês, é isso? Exato. Muito legal, Luiz. E aí, por exemplo, você disse que, então, terminou o ensino médio e ficou um ano trabalhando, né? Sim. E aí, durante um ano, cara, se você pudesse explicar um pouquinho pra gente, o que você teve que fazer? Como é que foi esse lance da candidatura, né, para poder estudar lá na França? Como é que foi esse processo? Foi muita pesquisa,
assim, porque eu não sabia até então o que eu faria. Nesse intercâmbio, na verdade, quando eu fiz o intercâmbio durante esse 1 ano, né? Porque eu vim no intercâmbio para a França como profissional daquela escola de idioma. Então, nesses 3 meses, nesse período de 1 ano, né? Foi em Paris que eu decidi que eu faria turismo. Porque até então eu não sabia, eu queria estudar na França, mas não sabia o que eu ia estudar. Quer dizer, assim, no começo do intercâmbio eu decidi que eu ia estudar na França. Aí no final do intercâmbio eu falei, eu vou estudar, é esse que eu quero estudar, turismo. Porque foi algo assim que me chamou a atenção. Eu tinha uma outra visão do turismo. Para mim era assim, não é muito comum. Eu acho que assim na América do Sul é muito mais difícil a gente pensar, vamos passar o final de semana em tal lugar. E na Europa é muito fácil. E eu fiquei fascinado com aquela cultura de viajar. E eu queria estudar aquilo. Por que as pessoas viajam tanto? Por que elas querem viajar tipo todo final de semana? É um exagero, mas assim, me chamou a Sim. atenção e eu vi muitos jovens trabalhando nessa área. Então, eu me vi ali, eu falei, é isso que é uma área onde eu posso praticar idiomas, o francês sendo uma base do país, né? Mas eu posso ir além e praticar o italiano, por exemplo, que eu tinha estudado também. Então, me fascinou bastante. E então, esse 1 ano, quando terminou esses 3 meses, aí eu voltei para completar esse 1 ano de trabalho, eu me preparei trabalhando, juntando dinheiro e pesquisando bastante, porque tudo era muito confuso, eu não sabia, não tinha referências, assim, não conhecia ninguém que tinha estudado na França. Eu queria trabalhar, como é que se diz? Fazer um programa que se chama Alternância, onde você estuda e trabalha. Eu tinha descoberto sobre isso, então foi muita pesquisa e bastante determinação para poder ir até o final. Legal. Sim, eu lembro que uma vez você tinha comentado comigo que tem o processo do visto, né? Que é bastante desafiador, assim, né? Também para poder estudar ou Sim. trabalhar também na França, né? E aí, eu sei que foi, de certa forma, até um perrengue também antes de, de ter ido. Cara, você pode retomar essa história aí pra Sim, gente? sim, foi bem puxado, porque quando eu descobri esse programa onde eu poderia. É difícil de explicar, assim, onde vamos supor, você tem um calendário dos 2 anos, 3 anos de faculdade. E aí, nesse calendário, nesse programa de alternância, que são geralmente para áreas técnicas, assim como turismo, você não pode fazer medicina em alternância, por exemplo. Você não pode trabalhar diretamente como médico já na primeira semana de estudo de medicina, mas no turismo foi o meu caso. Então, quando eu descobri isso, eu falei do calendário, né? Tipo, você tem uma semana de estudo, uma semana de trabalho, uma semana de estudo, uma semana de trabalho na sua área. Não é que, tipo, eu estudava turismo, eu trabalhava em outra coisa. Então, foi uma grande boa sorte. Mas, esse programa é o que eu falo, assim, para os meus amigos também brasileiros que querem vir fazer. É muito difícil, porque, geralmente, assim, nenhum estudante fora da Europa tem conhecimento desse programa. Então, a maioria vem com bolsa de estudo, por exemplo, ou vem com um curso só para estudar, né? E aí tem bolsa, ou então não tem bolsa, mas trabalha. Então, no meu caso, foi muito diferente. Nunca tive bolsa, não sei como funciona, e também não trabalhei em outra área. Mas o meu trabalho desse programa, né? Claro que me permitia de pagar todas as minhas contas enfim, de me financiar, né? Nos estudos e na vida aqui na França. Mas foi bem difícil, porque como não é comum, assim, o visto, assim, eu tive meu visto no último dia, meu visto saiu, tipo, no dia de pegar o avião. Então, Caraca. por conta de questões assim, mas você vai trabalhar, mas não sei o quê, não era comum. Então, tipo, o consulado ficou, mas você não pode fazer isso. E eu falei, mas eu posso sim, porque eu pesquisei ali e tá falando que pode. Eu lá com meus 19 anos, enfrentando o consulado, falando que eles estavam errados. E eles depois, enfim, no final das contas, eles ficaram, nossa, como que você fez isso? Porque acho que, né, não sei, nunca tinha visto esse caso. Então, enfim, foi bem, bem desafiador. Mas, tipo, tão desafiador que meu visto realmente foi na última hora mesmo. Olha, os perrengues, como o Felipe disse, né? Já começa surgindo daí, né?
Bom, pessoal, então é isso. Então, nesse primeiro bloco, a gente conheceu um pouquinho melhor o Luiz, né? Conheceu um pouquinho mais da trajetória dele. E agora, nesse segundo momento, a gente vai procurar entender melhor como foi, de fato, a experiência do Luiz na França, a experiência do Luiz com o curso específico, o curso específico que ele fez, né? O trabalho dele na França, como foi. Então, nesse momento, a gente vai abordar algumas questões nesse sentido, né? E aí, Luiz, eu estava pensando aqui, antes de perguntar especificamente sobre a universidade que você fez e tudo mais, eu queria que, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente, como funciona essa questão na França de ter as diversas Sorbonnes, né? Porque eu acho que isso pode, às vezes, até ficar um pouco confuso para quem está procurando fazer uma faculdade na França, né? Está procurando entender, puxa vida, qual que é a melhor faculdade na França para o meu curso, né? Então, se você pudesse explicar assim um pouquinho, de forma geral, como funciona esse esquema das universidades na França, antes de falar sobre o seu curso especificamente, eu acho que seria muito legal. Sim, claro. Assim, quando eu decidi estudar na França, né, já veio a Sorbonne em mente, porque é uma referência, assim, né, no mundo francófono, vamos dizer. A Sorbonne é uma universidade parisiense, né, só existe sedes em Paris, né, tem outras ótimas universidades também em outras cidades bem estudantis na França, mas a Sorbonne fica em Paris, né, e na verdade o fato de ter várias sedes é porque ela é muito antiga, assim, quando os portugueses chegaram no nosso Brasil, que já existia, a Sorbonne já tinha 300 anos de existência já. Ela foi fundada em 1200 e pouquinho. E na verdade é a quarta universidade, terceira ou quarta universidade do mundo, assim. A primeira foi na Itália, Bolonha, depois na Inglaterra, Oxford e Cambridge, né, e depois a Sorbonne. Então, ela é muito antiga. Então, tem assim, a sede principal, onde começou como uma escola da Sorbonne, era uma escola, né, em 1200 e tanto. Depois se tornou universidade. E eu tenho muito orgulho também, porque foi a universidade onde a primeira mulher professora universitária foi nessa universidade, que ela é bem famosa, ela é a Marie Curie, né, que nasceu na Polônia, e assim como eu, migrou para a França para fazer seus estudos, né, de química e física, e hoje, né, assim, ela é bem conhecida pela descoberta assim da radioatividade, né? E ela foi a primeira professora, né, universitária, assim, mulher. Então é uma universidade que era referência assim para mim. Tem a sede principal num bairro bem estudantil em Paris e tem outras sedes. Então, na verdade, são sedes assim. Então, por exemplo, nessa principal tem direito, turismo, que é a minha, né, que é a Paris 1, aí depois tem Paris 2, Paris 3. São outras sedes da Sorbonne. Tem não só a Sorbonne, tem outras universidades parisienses que também levam o nome de Universidade de Paris 13, por exemplo. Mas a Sorbonne, não sei quantas sedes, mas tem bastante na cidade. Entendi. Então, de fato, dentre elas, a mais tradicional é a Sorbonne, né? Não é à toa que, pelo mundo, a gente ouve muito falar também, né? Não é à toa, né? Sim. E aí, então, você foi estudar justamente na principal, né? Na Sorbonne principal, que é essa de Paris e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Entendi. Cara, e assim, como é que foi então, cara? Como foi essa experiência de estudar na principal universidade Sorbonne lá na França? Como foi o seu curso lá? Como era a questão da faculdade, a estrutura do curso? Como que era? Então, na verdade, em relação à sede mesmo, eu sempre estudei numa sede mais moderna. Na sede, assim, na primeira, eu só tive a minha, vamos dizer, a entrada, assim, né, a cerimônia de entrada e para receber o diploma. Mas as aulas durante esses 3 anos se passaram, né, numa sede mais moderna por conta da minha opção de fazer o programa de alternância, que é esse que você trabalha e estuda, que é novo, né? Então, lá na sede mais tradicional não, a sede tradicional são os cursos mais tradicionais, onde você não tem esse programa. Então, você só estuda normal, todo dia. Mas aí, por exemplo, Luiz, só para a gente também entender, lá na França tem tanto universidades particulares quanto públicas, ou há uma prevalência de mais universidades particulares do que públicas, ou vice-versa? Como que funciona lá? Tem os dois tipos, tem também escolas superiores por exemplo, principalmente para a área da comunicação, jornalismo, tem escolas superiores, que é como uma universidade particular.
mas a maioria são universidades públicas. O ensino público é muito forte, tanto o ensino quanto a saúde pública. São duas, assim, né, bens que funcionam muito bem o setor público na França. Então, as universidades são públicas, não tem zero gastos. Eu não gastei nada dos meus estudos nesses 3 anos, nada, e ainda ganhei, né, assim, por conta do trabalho desse programa. Tem gastos, assim, às vezes tem matrícula que custa 100 euros, mas não se compara, né, 100 euros não é uma quantia pouca, mas assim, para 3 anos, sabe? Então, assim, claro que depende de cada curso, mas geralmente as universidades públicas têm taxas que não se comparam a taxas de uma universidade particular. Nossa, e aí você comentou do curso de ser 3 anos. Isso é um bacharel, assim como tem no Brasil, ou é Sim. um... É isso mesmo? 3 anos? Sim, sim. O bacharel tradicional, vamos dizer, da Europa em geral são 3 anos, né? Depois você pode fazer um mestrado não, a gente fala master, que 2 anos. Então, o ensino, em geral, na França são 5 anos, porque a maioria das pessoas vão até o master, né? Daí doutorado são menos, mas bastante gente faz. É um bloco. Faz 3 anos, já automaticamente vai fazer um master. No meu caso, eu fiz meio segmentado, assim. Eu fiz 2 anos que corresponde... 2 primeiros anos que correspondem ao ensino técnico superior de turismo. Então, o curso se chamava dessa forma, Curso Técnico Superior de Turismo. Depois eu fiz 1 ano complementar, ou seja, para juntar e me tornar um bacharel em turismo, que é um ano que chama um ano profissional, profissionalizante. E aí depois eu fiz um master numa outra universidade, no caso. Eu acho, Felipe, que essa questão que você comentou sobre ser bacharel e que o Luiz falou agora sobre um certo período da universidade se chamar de curso técnico superior, talvez tenha alguma proximidade com o tecnólogo que a gente tem aqui no Brasil. Com certeza, sim, sim. Mesmo parâmetro. Entendi. E aí, Luiz, por exemplo, você falou um pouquinho que onde você estudou já era, em questão dos recursos que vocês utilizavam, já era, então, você já tinha uma estrutura um pouco mais moderna, né? Mas, assim, de forma geral, o que em relação aos professores, como é que era, em relação à estrutura que a universidade oferecia para você poder exercer suas atividades diárias, em relação ao material didático, a universidade te entregava tudo isso, como que era? Sim, a gente tinha todo o material, tinha bastante coisa online, assim, material onde a gente podia, né, baixar online. Algo assim que eu aprendi muito com os professores no ambiente, né, escolar, universitário, é a me tornar um profissional, porque é uma área que eu escolhi que já te forma para você trabalhar, né, nessa área do turismo já do início. Então, já no primeiro dia de aula, eu já tinha meu contrato ali. Demorou um pouquinho, né? Não foi no primeiro dia, mas assim, nos primeiros meses eu já comecei a trabalhar na minha área. Então, eu estudava, nesse caso, 2 dias eu ia para a universidade, 3 dias eu trabalhava. Então, eu trabalhei na Disney durante os 3 anos de universidade, que é para a área do turismo, assim, é o primeiro lugar em termos de visita turística da Europa, do continente europeu. Então eu tinha contato com bastante gente, assim, de vários idiomas, de várias nacionalidades, praticava vários idiomas, então eu conseguia, assim, pôr em prática tudo que eu aprendia, né, na universidade. Esse é o must, assim, do programa de alternância. Você, além de ser pago, né, para estudar, você também aplica, assim, diretamente. Aprendeu na segunda, já na quarta-feira que eu ia para o trabalho, já aplicava, né, assim, as técnicas de venda, técnicas para, né, assim, recepcionar uma pessoa num outro idioma, enfim, tudo que está relacionado com a minha área do turismo. E no ambiente da universidade, assim, que eu falei que eu aprendi a ser profissional, foi porque a gente não podia ir vestido de tênis, por exemplo. Se chegasse de tênis na universidade, a gente tinha que ir embora para casa. Tinha que ir vestido assim, como se estivesse indo para o escritório. Então, tipo, não estava por gravata, mas eu ia de camisa e sapato. Era obrigatório. Então, assim, não era só isso, né? Mas assim, no comportamento, no vocabulário que a gente usava, era um vocabulário mais formal com os alunos e professores. Então, a gente aplicava na escola esse lado profissional. Como que você age quanto profissional? Então, no caso da minha área, né, assim, mesmo no vestimentar, no vocabulário, enfim, vocabulário, comportamento, tudo isso era avaliado. Então,
Acho que isso que eu tiro, Cara, assim, da experiência universitária também, assim. sabe que a gente agora então tem que, hein, Caio, fundar um curso, um programa de alternância no Brasil, cara. Nossa, com certeza. Porque, não, esse lado de você estudar e aplicar direto no trabalho, que é diferente do estágio, eu acho, né? Porque você já tem um contrato, como o Luiz está comentando, dentro da universidade, que já vinculou o aluno. Cara, isso é algo, porra, fantástico, porque na minha graduação, que foi Relações Internacionais, caraca, é difícil você colocar aquilo que você está estudando na prática dentro dessa minha área, né? Então, talvez se já tivesse algum tipo de vínculo, nossa, a experiência acho que, como pode dizer, torna ali mais vívida ali, né? Você aprende na prática tudo aquilo que você está estudando, né? Então, pô, imagino que foram 3 anos sensacional, né? Com Deixa eu fazer uma certeza. pergunta referente a que você comentou, não pagou nada. Isso eu fiquei muito Sim. curioso. Mas você não pagou nada pelo fato de estar fazendo esse tipo de programa? Ou é porque uma vez que você entra na universidade francesa, enfim, não sei se é só em Paris ou tal, sei lá, se o governo já subsidia alguma parte, é, como Sim. que você não pagou nada, né? Sim, sim, então, as universidades públicas na França, assim, você não tem custos, né? Tem, como eu falei, né? Assim, de início, custo de matrícula tem esse custo, mas não tem mensalidades, enfim, né? Pública. E, na verdade, essa parte da alternância, bem específica, que não é muito conhecido, assim, fora da Europa, é, é assim, na verdade, é um contrato triplo. Desde o início, você não pode cursar isso se não tiver as 3 assinaturas, ou seja, o estudante, né, a instituição, a universidade e uma empresa. Então, na verdade, você chega na universidade meio que assim, olá, tem eu e essa empresa que quer financiar meus estudos, vamos assinar um contrato. Se você não tiver a empresa de início, você pode começar o curso, mas assim, você tem no máximo 2 meses para achar uma empresa, que foi o meu caso. Eu tinha uma empresa quando eu cheguei na universidade, só que a empresa anulou o contrato por, enfim, dificuldades, né, desse processo todo. Então, foi meu caso. Então, eu tinha uma empresa, vou me matricular. Aí, ok. Aí depois eles cancelaram, então eu fiz 2 meses sem empresa. Então, eu só ia para a escola segunda e terça, enquanto meus amigos quarta, quinta e sexta trabalhavam e eu estava ali procurando, né, qual empresa poderia me recepcionar para esse contrato. Então, realmente é um contrato triplo, assim, entre a empresa que te financia. Então, o porquê de não ter pagado é porque a empresa paga. Então, esse programa, a empresa paga a escola, né? Porque esse programa é particular, mas, assim, não é o aluno que paga, é a empresa. E é um benefício triplo também, porque o meu benefício, não preciso nem explicar, né? Eu era pago para estudar e para trabalhar, e tinha experiência, né, aplicada ali já na semana. O benefício para a escola é porque eles estão sendo pagos, né? E o benefício para a empresa é porque eles têm um profissional trabalhando para eles e eles recebem menos, né? Porque o salário não é o salário de um profissional assim completo, né? Eles pagam bem menos. E mesmo assim, pagando os meus estudos, ainda assim sai mais barato para a empresa do que um funcionário que trabalha ali a 100% do tempo. Mas mesmo assim, o salário era muito bom e eu conseguia custear tudo, aluguel, a vida toda, enfim. Então é um benefício triplo. Então, enfim, a empresa pagava meus estudos. Muito obrigado à Disney que pagou meus 3 anos de faculdade. Caramba, Luiz. E, cara, assim, em relação à Disney, como foi ter essa experiência? Porque, assim como a gente falou, né, é o sonho de muita gente, né? Puxa vida, poder trabalhar na Disney, ainda como você mesmo disse, né? Conciliar a faculdade de turismo com o trabalho na Disney. Como foi essa experiência em relação à Disney em si, né? Como foi? Sim, não, foi um aprendizado, assim, eu considero como uma escola, porque eu aprendi, porque assim, o aprendizado e é esse o objetivo da alternância, você aprende na escola e você aprende na empresa e você aplica também na escola e na empresa, porque o que você aprende na empresa, na prática, né, já trabalhando na área, você também aplica na escola, nas apresentações, por exemplo, porque tem apresentações onde a gente assim, troca informações, né? Como que é na sua empresa? Na minha empresa
por exemplo, o RH funciona dessa forma. Ah, na minha é diferente. E como que é a comunicação da sua empresa? Ah, é assim, assim, assim. Então é vice-versa, né? Então tem a aplicação e o aprendizado nas duas. Então na Disney eu aprendi muita coisa sobre a cultura de diferentes países, né? Tem muita gente assim, 50% dos visitantes da Disney de Paris são franceses. Os outros 50 são o mundo, a Europa bastante, né? Mas assim, bastante gente do mundo todo. Então eu estudei, por exemplo, como que é o comportamento de cada nacionalidade. Como é que eu deveria tratar, né? Por exemplo, os espanhóis que eles almoçam e jantam super tarde, né? Tipo 3 horas da tarde está almoçando, então eu tinha que me preparar para aquilo, se eu tivesse que reservar restaurante, por exemplo. E os ingleses que comem super cedo, ao contrário. Almoça tipo 11 horas da manhã e vai jantar tipo 4, 5 horas da tarde. Então eu tive um curso sobre isso, então eu aprendi muito e com os meus colegas também de trabalho, com as experiências deles e né, tem aquela paixão pela... Porque assim, na Disney é todo mundo feliz, o pessoal chega tudo feliz, família chorando, fazendo surpresa. Tem famílias que chegam falando para os filhos que ia para o dentista e na verdade chegou na Disney, e tem toda aquela surpresa. Então eu tinha assim, várias tardes e manhãs, enfim, quando eu tava lá, assim, de muita alegria, assim. Então, eu aprendia muito aprendi muito esse lado humano também, né, de ser solícito com as pessoas que vinham. Eu sabia que eu tava realizando o sonho. Às vezes, mesmo quando eu tava cansado, eu sabia que eu tava ali ajudando a pessoal a realizar o sonho deles. Então, acho que foi muito gratificante. Desculpa, Luiz, não sei se você disse, mas quantas horas por dia você trabalhava lá? 8 horas? Então, isso é, assim, muito... Eu me senti, né, assim, claro, muito privilegiado, muito confortável, porque o trabalho na França, geral, né, são 35 horas por semana. Então, são 7 horas por dia. Então, a grande diferença que fez, assim, né, para mim, fez a total diferença no meu período de estudos foi que, né, como eu falei, no dia que eu estudava, eu só estudava. Então, eu estudava 7 horas. Né? Então, a gente permanecia na escola 7 horas. E o dia que eu trabalhava, eu só trabalhava. Então, também 7 horas de trabalho. Então, as minhas semanas eram divididas dessa forma. Eram 35 horas, que seja de estudo ou de trabalho. Mas quando você estuda, você estuda. Quando você trabalha, você trabalha. Não fazia os dois no mesmo dia, por exemplo. O que me ajudava muito a me concentrar tanto no trabalho e esquecer dos estudos, e quando eu estava nos estudos, eu esquecia do trabalho e focava né, nas lições, enfim. Nossa, assim, Olha, conforme você vai falando, mais a gente vai pensando, puxa, como o Felipe acabou de falar também, né? Como seria bom poder ter um programa como esse, né? Aqui para as universidades brasileiras, né, Felipe? Nossa Senhora. sim, meu. Então, Caio, já Pensa assim, tem uma. pensando no desenvolvimento do aluno, eu quero dizer, né? Como o aluno poderia desenvolver o potencial de forma mais efetiva, né? Utilizando esse esquema de alternância, né? Nossa. Então já temos um destino muito bom aí, hein? Pois Que não, legal, que legal. eu quero que bastante gente faça mesmo alternância, porque é uma escola, assim, é bem puxado, né? Porque você tem essa exigência, não tem um minuto de, assim, onde você não possa ser, assim, como é que se diz? Você tem que ser profissional o tempo todo, tanto no trabalho quanto na escola, né? Então, eu lembro que quando eu fiz a entrevista, porque você faz uma entrevista também para a universidade, o pessoal, né, a gente é bem novinho, acabou de terminar o ensino médio, então o pessoal, assim, dá um banho de água fria, vocês vão trabalhar, né, vocês não vão ter, tipo, férias que o pessoal tem só estudando, né, tipo, na França tem muitas férias, muitas férias. Então, tipo, a gente como trabalhador, né, assim, a gente é pago para estudar, então tem que seguir regras, não pode chegar atrasado, tem que vir de sapato, então tem todas essas, enfim, esses desafios, assim. Mas eu aprendi bastante com isso. Nossa, muito obrigado, hein, meu. Eu queria agora fazer uma pergunta referente a como é viver em Paris. Ô, Felipe, Nós. desculpa, Ah, antes de você entrar nessa questão da vivência, só uma última pergunta em relação à universidade, pode ser? Que pode, pô, era, que era, tranquilo, que é, tranquilo. que é uma dúvida minha, Luiz, uma dúvida minha, porque é o seguinte, quando eu entrei no curso de psicologia aqui no Brasil, eu já fui com a cabeça de cursar psicologia aqui e fazer uma pós fora, né? E um dos países que eu estava pensando em fazer uma especialização dentro da área de psicologia era a França, né? Na Universidade de Sorbonne. E aí, o que eu queria te perguntar é o seguinte: para você poder se candidatar tanto para a questão do mestrado quanto do doutorado, é o mesmo processo da graduação ou isso pode variar?
Você sabe alguma coisa sobre isso? Pode variar, porque a alternância, assim, como eu falei, né, é muito incomum. Ninguém presta para assim, para fazer alternância. Geralmente, o pessoal vai com bolsa Eiffel ou intercâmbio da própria universidade no Brasil, ou então vem, né, aplicando para uma universidade e sem bolsa, enfim. Varia bastante. No Brasil tem uma plataforma que se chama Campus France, que é uma plataforma obrigatória, então todo mundo tem que passar por ela, e é uma plataforma que dá todas as informações assim sobre como é morar na França, o que você precisa, e eles que fazem, na verdade, o intermédio também. Então, para fazer outros cursos, enfim, passa por esse processo, né, pré-consular, e então passa por eles. Então eles que enviam os documentos para matrícula, por exemplo. Não foi o meu caso da alternância, porque o meu caso foi realmente exceção da regra, mas eu espero realmente que bastante brasileiros possam também fazer essa exceção. Enfim. Sim, sim. Maravilha. Pode Show, hein? falar, Felipão. Pode falar. Não, legal, meu. E assim, nós brasileiros tem às vezes a ideia romantizada de que ir para França comer um macarrãozinho na frente da Torre Eiffel, visitar a Torre Eiffel e pedir o seu companheiro ou companheira em casamento, e aquela coisa maravilhosa de Champanhe. artes, ai, os rios maravilhosos, ai, o ar maravilhoso. Mas eu queria, eu acho que na sua opinião, né, é isso mesmo? Ou como é que foi para você esses 3 anos na graduação? E, na verdade, até hoje, né? Como é que tem sido essa viver em Paris, França? Pois é. Na verdade, quando eu estudava francês, né, no Brasil, no ensino médio, no ensino fundamental, também nos livros a gente aprende essa romantização, mesmo da língua francesa e da França, de Paris, né? Assim, que tudo é romântico, que tudo é muito chique, que tudo é muito sofisticado, é uma vida gourmet. Assim, Paris realmente é uma cidade muito bonita, é bem diferente de várias cidades da França, que também são muito bonitas, mas a arquitetura é bem diferente, né? O pessoal de fora de Paris, assim, também admira bastante Paris. Tem muita gente que detesta também, porque é uma cidade cheia, né? Tem bastante, enfim, trânsito, todo o problema de cidade grande. Então, muita gente fora de Paris detesta Paris. Mas tem o seu lado comum também, onde você pega metrô cheio, onde, enfim, tem muito rato, né? Não sei se vocês viram o filme Ratatouille, mas é a realidade de Paris. A gente fala que tem mais rato do que ser humano na cidade de Paris. Tem o seu lado, assim, não tão gourmet, na verdade, mas assim, claro que tem muitos lugares, muitas ruas que são muito bonitas, assim, a gente fica encantado. Parece que às vezes é museu a céu aberto, né? Você vê um monumento a cada esquina, né? Então, tem os dois lados. E aí eu sei que na França, uma vez você comentou isso comigo e achei, caraca, que coisa engraçada. Porque diferente de várias cidades grandes que a gente tem ao redor do mundo, assim como São Paulo, onde a gente tem zilhões e milhões de prédios, apartamento, construção aqui, construção ali, a reforma e tal. Mas a questão dos prédios, né? Em Paris existe um limite na altura, né, dos prédios. E aí eu queria que você pudesse explicar mais um pouco sobre isso, porque é algo interessante, né, para uma cidade tão grande e tão conhecida como Paris, né? Sim, então, Paris é uma metrópole com 2 milhões e pouco de habitantes. Não é uma cidade muito grande em extensão comparada a São Paulo ou Londres mesmo, mas é tudo muito concentrado, né, os prédios, mas eles não são tão altos como você falou, porque teve um barão da cidade no século XIX que se chamava Haussmann. Ele decidiu, como a população estava aumentando muito, né, vindo para a capital, ele decidiu quebrar toda a cidade e construir tudo de novo. Então ele fez prédios assim, tudo similares. Ele fez, então a gente chama arquitetura haussmannienne, que é o nome dele, né, Haussmann, que é do jeito que ele decidiu fazer Paris, que é tudo como se fosse um bolo assim repartido,
bem, assim, bem retinho, bem estruturado, e os prédios de, no máximo, 7 andares, 8. O padrão é 7, máximo, com o objetivo, na verdade, assim, de não esconder os monumentos, então a riqueza da cidade de Paris, que era, assim, isso foi um pouco antes da Torre Eiffel, então a Torre Eiffel não entra nesse quesito de ver a Torre Eiffel em todos os lugares. Na verdade, já tinha Notre Dame, que foi a primeira construção da cidade de Paris, né, o Arco do Triunfo, que simboliza a conquista de volta das terras que foram invadidas, né, na Europa pelo Napoleão Bonaparte, né, reconquistou as terras, então o Arco do Triunfo significa isso. Então, monumentos como a Notre Dame, o Arco do Triunfo e tantos outros, assim, é possível de poder visualizá-los de qualquer, assim, não qualquer lugar, mas a maioria dos lugares, porque o objetivo desse barão, né, foi esse, de construir prédios tudo padrãozinho, tudo baixo, para que em qualquer lugar que você esteja da cidade, que você vá no topo, você consiga ver os monumentos e não escondê-los. Então, e inclusive hoje, né, a Torre Eiffel também faz parte disso, a gente consegue ver de vários lugares. Mas assim, no topo, né? Mas quando você vai no topo de um prédio de 7 andares, já consegue ver, dependendo da localização, consegue ver bastante coisa. Nossa, isso é bom, porque de fato populariza a cultura francesa, né? Quer dizer, todo mundo tem Sim, acesso. sim, sim. Muito interessante Verdade. mesmo isso. E aí, cara, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a questão da sua convivência com o pessoal da França, né? Como foi a tua experiência, a tua percepção como brasileiro em relação ao contato com os franceses? Né? O que você sentiu, o contato dos franceses com quem é de fora, quem é imigrante, é tranquilo? Como foi sua experiência em relação a isso? Olha, os franceses, eles gostam muito do pessoal do Brasil, gostam muito, assim, o que eu percebi que foi bem engraçado é que é muito normal você vir de fora. Como Paris é uma cidade muito cosmopolita, assim. A Europa em si tem muita mistura, né? Você não pode, tipo, chegar na cidade de Paris e esperar que só tenha parisienses. Isso não, é uma falsa realidade, né? Você pode ter um amigo parisiense, a mãe vem da Inglaterra, o pai da Itália, e esse pai tem os pais que vêm da Alemanha e talvez da Austrália, enfim. É muita, assim, gente do mundo inteiro, o que é ótimo, né? Não existe a família tradicional parisiense, isso não existe. Hoje em dia, pelo menos. Então, assim, é muito normal. Então, quando você fala assim, eu venho do Brasil, a pessoa não fica tipo, nossa, tipo, que legal, tipo, mais um. Então, assim, é muito comum você vir de fora, é muito comum, todo mundo vem de fora. Então, isso eu achei engraçado, assim, não tem aquela surpresa, aquela coisa, nossa, que incrível que você vem de tão longe. Não, normal. Então, Bom, assim, isso me inseriu, assim, pessoalmente, né, na minha experiência, como eu, assim, né, me sinto muito afortunado e privilegiado de chegar e já poder falar o idioma fluentemente. Claro que tinha alguns erros e outros e também, né, acho que todo mundo aprende todo dia, mas assim, eu conseguia me virar bem, né, então eu, graças a isso, ao idioma, que era o meu objetivo principal, eu me inseri bem, assim, na cultura com eles, porque, assim, foi uma coisa que eu não falei, mas assim, como é muito raro o pessoal fazer alternância, por falta de, né, de saber que existe mesmo, eu era o único estrangeiro da escola, assim, da minha sede, vamos dizer assim, né? Então, era tudo francês, tudo tinham crescido na mesma cultura, vendo o mesmo desenho animado, escutando as mesmas músicas e etc. Então, eu não. Então, na verdade, isso foi se transmitindo pouco a pouco, porque nos diálogos, enfim, é claro que ficava boiando algumas vezes, né? Mas assim, eu fui me inserindo e o pessoal não me considerava como um extraterrestre, assim. Tipo, como que é no Brasil? Às vezes perguntava alguma coisa ou outra, todo mundo sabia que eu era brasileiro, e às vezes tinha aquela curiosidade, como é que é o Rio de Janeiro? Aí eu falava, não, eu não venho do Rio, né? Venho de São Paulo. Mas assim, fui mais... Eles me integraram, assim. Então, eu considero que eu cresci também, assim, porque cresci junto com eles, porque foi uma descoberta, assim, tem esse desenho, que legal, essa música, essa referência. Então, eu tinha a língua francesa, né, para poder me comunicar com os franceses, mas eu não tinha referências. Então, essas referências foram se inserindo pouco a pouco, sem que eu busque, assim, foi mais no meu interesse mesmo de me integrar, de fazer amigos, vamos lá, o que vocês estão fazendo? E eu senti bastante abertura, assim, né, o pessoal acolhedor,
enfim, a gente pode ter essa ideia de que é frio, que é distante. Realmente, se a gente comparar com o calor humano brasileiro, realmente tem essa questão de, tipo, parece às vezes que não tá nem aí com você, mas quando você entende que é só um aspecto cultural e que não tem nada a ver, que no dia seguinte vocês continuam sendo amigos, acho que, enfim, a gente meio que a amizade segue em frente, fazendo amigos, né, independente da cultura. Então, eu me senti muito acolhido e com verdadeiros amigos, assim, né, na França. Assim, uma coisa engraçada é que eu consegui, assim, no início, né, quando a gente tem que fazer essas rodinhas para, né, na pausa, vamos tomar um café, vamos, né, no almoço, vamos para tal lugar comer. O pessoal, né, conversa rápido, assim, né, e no início eu entendia tudo, né? Mas assim, quando eu ia falar alguma coisa, já mudava de assunto. Então eu meio que, não, então vou esperar a próxima oportunidade. Então no início eu ficava meio receoso, assim, será que, né, consigo reagir? Mas assim, o que é engraçado é que eu entendia a conversa, mas quando tinha um tal de verlan no meio, eu me perdia. Parece que estava em outra língua. O verlan é uma técnica francesa da língua que significa ao contrário. A palavra verlan, tipo envers, verlan, envers, que significa ao contrário. Ou seja, os jovens simplesmente pegam uma palavra e falam ao contrário. Tipo, não sei, Oxi. mercado fala do carne, por exemplo. Isso é uma coisa de jovem. E aí eu me perdia. Então eu já tinha a impressão que eu não falava francês, coisa nenhuma. Tipo, via uma coisa assim, sabe? Mas mesmo isso, acho que foi uma pedra assim que uma pedra engraçada no meu caminho, que sempre ria porque eu não entendi o que estava acontecendo e era uma palavra tão simples. Por exemplo, cimer, tipo é merci, que é obrigado. Só que o pessoal fala cimer. E eu, mas o que é isso? Sabe? E era uma palavra óbvia, a primeira palavra que a gente aprende em francês. Então, acho que isso também foi se integrando assim e fez parte assim da minha interação mais com o pessoal francês, assim, eu fui integrando essa coisa, genialidade que eles decidiram inventar, enfim. Bom, é bom quando você se sente acolhido, né? Porque o fato de você se sentir acolhido já facilita todos os outros processos, né? Então, Sim, muito bom mesmo. Só para verdade. fechar esse bloco, eu acho que não poderia deixar de te perguntar. O último campeão da Copa do Mundo foi a França. Sim, Você estava na França. sim. E aí, para fechar esse bloco, comenta aí como é que foi ganhar a Copa do Mundo Nossa. estando na França. Nossa, foi assim, eu tava na França já na outra Copa, quando o Brasil, né, foi escorraçado pela Alemanha, foi muito triste, porque, né, em 2014, porque o pessoal, tinha ido num bar, o pessoal tava tudo torcendo pra Alemanha, então eu me senti assim, peixe fora da água. Eu não tava na França, né? Eu tava morando na França, mas eu tava na Itália naquele dia, mas assim, o pessoal lá tava tudo torcendo pra Alemanha. E aí na Copa de 2018 eu tava em Paris com amigos, colegas da Disney, a gente foi assistir junto num bar também. E foi um ambiente assim, acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu tava torcendo pro Brasil no início da Copa, né? Aí o Brasil saiu e aí, obviamente, passei a torcer pela França, de verdade, assim, realmente foi muito assim, uma energia muito boa. O pessoal, assim, a gente ia assistir os jogos juntos e, enfim, né, tomava cerveja junto assistindo o jogo. E aí tinha umas fanzone, né? Então, tipo, onde tem telões na cidade, em frente à Torre Eiffel, por exemplo, o pessoal tudo ali amontoado para assistir o jogo junto. Então eu tava na final, foi muito assim, uma energia que eu nunca tinha visto assim, o pessoal gritando a noite inteira, soltando fogo, subindo em cima do carro. O pessoal francês quando quer comemorar, extrapola. Caracas. Extrapola, assim, que você fica, nossa, da onde saiu esse povo? Foi muita energia, foi muito bom, assim. E agora, pessoal, vocês já sabem, né? Já tá se acostumando que aquele momento, né, galerinha? Momento perrengue do nosso convidado. Momento onde ele vai poder compartilhar alguma coisa que ele achou diferente. Momento de dificuldade ou talvez um momento engraçado na vida, né? Sendo brasileiro, estudante universitário em Paris, na França, né? Então, esse é o seu momento, Luiz. Se puder compartilhar uma, duas, ou o quanto você quiser
Já fica super à vontade. Esse é o momento perrengue. Nossa, tem várias coisas, assim, acho que relacionadas à língua e à cultura também. Acho que vou começar logo no início, no primeiro dia. Eu estava numa casa de uma família, né, quando eu vim, assim, com intercâmbio, né? Não estava morando ainda, mas eu vim com aquele intercâmbio que eu comentei no início, com os alunos. E aí, eu fiquei chocado o quanto ali, assim, já quebrou aquela romantização da língua francesa, que é chique, que não sei o quê. O pessoal usa muita gíria e, como eu falei, esse verlan que inverte as palavras. Inclusive, a senhora que tinha ali os seus 80 anos, que estava na casa onde eu, né, que assim, estava me acolhendo. E aí eu lembro que o meu colega de quarto, ele estava com dor de cabeça e ela usou assim, falou assim, você vai na farmácia, você compra e aí falou um palavrão que no Brasil você fala quando está muito nervoso, mas o pessoal na França, eu fiquei impressionado, eles usam assim, tipo, tudo vira palavrão. E não é algo assim, claro, continua sendo um palavrão, mas o pessoal usa muita, tipo, né? Acho que em francês eu posso falar, tipo, ela falou merda. Tipo, você vai na farmácia, compra uma merda e toma e pronto. Eu fiquei, nossa, tá bom. A palavra merda é muito usada, muito. Outra coisa que eu Mas acho, significa merda mesmo. sim. É? Tipo, ela falou, realmente, você come a merda, tipo, toma, né, a aspirina e vai melhorar a cabeça. Nossa. Bem assim, na lata. Outra coisa, acho que no dia seguinte, eu tinha ido no mercado, né, como uma pessoa que chega no outro país, você quer conhecer o mercado, comprar as coisas diferentes. Então, na França, uma curiosidade é que tem muito queijo, né? Assim, teve até um presidente francês, Charles de Gaulle, que falou: um país como o nosso, que tem mais de 365 queijos, ou seja, um por dia, não pode perder a guerra. Enfim, essa frase ficou famosa e a gente sabe hoje que existem mais de 365 queijos. E eu queria provar vários queijos. Então, eu comprei os queijos, coloquei na geladeira lá dessa senhora. E aí, no café da manhã, não é verdade? Que a gente come ali o nosso pão com queijo, não sei o quê. Ela me tirou pra louco. Falou, você é louco de comer queijo de manhã, tipo... Ela me recusou, porque assim, eu não tinha acesso à geladeira, né? Eu cheguei, entreguei para ela, colocou minhas coisas na geladeira dela. E aí de manhã tinha ali o suco de laranja, tinha o croissant, não sei o quê. E eu queria comer o queijo. E ela não quis. Falou, não vou pegar o queijo, você é louco. O queijo você come de tarde. Né? Então, tipo, ela ficou alucinada que eu Ai, meu gostaria de Deus. comer um pedaço de queijo de manhã, porque de manhã, salgado, proibido. Você só pode comer coisa doce, suco de laranja, croissant, que é um meio doce, não é doce, mas, né, assim, tem pão chocolate, que é enfim, um negócio de chocolate. Mas queijo, ela ficou assim, falou, você é louco. E não quis, não pegou, não comi queijo naquele dia. Daí esperei sair da casa dela para eu poder comer queijo de manhã. Nossa, Hoje você caramba. come queijo também só à tarde ou não? A cultura do queijo é depois do almoço e do jantar. Na França, assim, tem várias etapas da comida. Então, você começa com o aperitivo, daí você come a entrada, daí depois da entrada o primeiro prato, depois o segundo prato, depois o queijo, que é isso de muitas culturas que já passa para sobremesa. Não, na França, terminou o prato, queijo, sobremesa, café. E depois como é que se chama? Enfim, uma bebida forte. Mas esse é o completo, né? Mas assim, o queijo é fundamental depois da refeição. Então eu acostumei com isso, não como mais queijo de manhã. Olha, assim, bem parecido com o Brasil, né? Onde você vai desde o pão da chapa até a pizza do dia anterior, né? Pois é. Que é a melhor, Pois né, é, meu? Que é a verdade. melhor, que é a Pizza melhor. do dia seguinte. Você nem esquenta, né? Gelada. Mete um Geladinha. ketchup. Caraca, mano. Eu gosto de colocar um ketchupzinho nela. Não, mas aí eu já não Nossa, concordo. Pra mim tem que ser não. ketchup. Não? Ketchup não. Sério. Ketchup não. Você é de São Ó, Paulo, não dois pode isso. contra um, Felipe. Não, não pode. É verdade. Daí não é coisa A de melhor paulistano, coisa não. que tem, meu. Nossa, não, é bem Mas, diferente. Aqui o pessoal não tem o paladar, mas eu senti que o meu paladar mudou também. Não que eu não coma nada salgado de manhã, nunca mais, mas assim, tenho mais tendência a desejar algo doce, assim, quando eu acordo. por exemplo, Luiz, em relação às refeições que você comentou, né?
tem algum tipo de comida que, enfim, acaba se assemelhando mais à comida aqui do Brasil e tudo mais? Ou, você, como você disse, o paladar já está 100% voltado para a culinária francesa e tudo mais? Então, eu acho que assim, mais uma vez, o meu caso é muito específico porque eu nunca gostei de feijão e nenhum tipo de feijão. Acho que duas coisas que eu não, assim, eu como de tudo, mas as duas coisas é banana e feijão, que são muito comuns no Brasil, né? Então, acho que por isso, principalmente, eu nunca fui aquela pessoa que, nossa, que saudade da feijoada, do arroz e feijão, que muita gente sofre por isso. Então, desculpa decepcionar quem está ouvindo, que fala, espero que o Luiz possa recomendar um lugar onde comprar feijão. Deve ter. Acho que tem mercados brasileiros ao redor, assim, mas, enfim, desculpa. Acho que por esse fato, eu me acostumei bastante também, né, com a comida francesa. Então, que também tem arroz, né, que eu comi também no Brasil, não todo dia, mas tem assim, mas se assemelha assim, tem, né, batata, enfim, legumes. Acho que a frequência na qual as pessoas comem arroz, por exemplo, é a frequência na qual a gente come macarrão. Assim, não é todo dia, né? Assim, vamos fazer arroz hoje. Não é aquela coisa que todo dia. E para mim, eu me acostumei com coisas diferentes cada dia. Assim, eu não, meio que, tudo bem. Entendi. Bom, maravilha, Luiz. Bacana, né? Muito engraçado mesmo, né? Essas experiências que a gente acaba passando, né? E que sempre rendem, como a gente costuma dizer aqui, sempre rendem boas histórias. Sim. E é claro, Sim. agora para a gente já ir caminhando para o encerramento do bloco, Luiz, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho com a gente, né? Como é que você está vivendo aí hoje? Quais são as suas expectativas para o futuro? O que você pensa para os próximos anos? Como é que está a sua vida nesse sentido? Então, hoje eu terminei, né, esses 5 anos de estudos, muito gratificantes, assim, eu trabalhei e estudei, né, no mesmo período, como eu comentei, então eu já tenho 5 anos aí de acumulados para minha aposentadoria, que funciona também. Então, hoje eu estou estudando numa universidade fora, né, online, estou estudando na Universidade de Soka, no Japão, junto com o Felipe, inclusive, e muito feliz, mas eu estou fisicamente ainda na França e a minha perspectiva é de, depois né, dessa formação na universidade no Japão, de retornar para a França e trabalhar, né, na área social, na área onde eu possa construir a paz. Então, cultura, eu almejo assim organizações internacionais na cidade de Paris, né, onde eu possa trabalhar. E tem mais uma coisa também que não é um perrengue, mas que é muito diferente, eu acho, e que assim mudou minha perspectiva também de ver as coisas e de amizade, assim, né? Então, eu lembro que no início eu ia comemorar meu aniversário, né? E aí eu já tinha uns amigos próximos assim da minha sala. E aí eu convidei, né, uns amigos próximos para fazer algo assim bem pequeno, enfim, a gente ia num boliche. E aí eu tenho um amigo que me falou assim, eu não quero ir, né? E aí eu não entendi, eu falei, ué. Eu falei, nossa, ele, né, foi bem seco, assim, né? Eu fiquei julgando, assim, nossa, mas por Caramba, quê? Que não sei o quê. E cultura, assim, né? para resumir, no dia seguinte a gente continuou sendo amigos e eu entendi que a cultura era muito diferente, que na França o pessoal é direto. Então o pessoal não tem aquela coisa de fazer para não ficar chato, ou então o pessoal faz o que quer e a amizade continua, não tem nada assim. Então eu relativizei. Assim, eu acho que assim, como brasileiro a gente fica às vezes magoado com algumas coisas porque a gente espera. É porque na nossa cultura a gente não tem essa coisa de falar tudo, você gostou? Não, não gostei, odiei. E o pessoal na França é muito direto. Então, acho que essa questão de ser direto, para mim, foi muito, assim, né, desafiador. Para dar um exemplo, quando a gente não pode, né, por exemplo, assim, eu não vou no seu aniversário. No Brasil, eu falaria, pelo menos, então, sabe, essa semana foi um pouco difícil, foi um pouco puxado, eu tive isso, tive aquilo, tive aquilo. Então, eu acho que na sexta-feira vai ficar complicado. Na França, não. O pessoal fala, não Entendi. vou. E aí depois, eventualmente, eles falam, então, porque essa semana foi difícil. Mesma coisa. Só que é a ordem. Então eu entendi. Falei, então é só inverter. Então, em vez de eu ficar meio que, vamos dizer, para os franceses pode parecer enrolação, né? Então, em vez de enrolar, já falo, não vou fazer.
Então, é que aconteceu isso, isso, isso. E aí eu entendi o funcionamento e falei, tem que inverter. Mas acho que com essa experiência eu aprendi, né, pessoalmente, que a cultura é diferente. O meu amigo continuou sendo meu amigo, ele não queria ir, não tinha nenhum motivo assim, tem tal pessoa que eu não quero ver, ou não sei o quê. Ele realmente não teve vontade. Então eu aprendi a respeitar a vontade assim de cada um e que isso não influencia em nada nas relações pessoais. Então, acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive da cultura francesa e que hoje eu tento o meu máximo para poder aplicar com eles, porque senão eu sou tirado para confuso. Tipo, mas vai ou não vai? Entendeu? Fala logo. Gostou ou não gostou? Vai ou não vai? Não quer fazer? Quer? Tipo, não entendi. Tipo, então eu já... Enfim. Então, uma recomendação para quem está vindo para a França, que está, enfim, tendo amizades, relacionamentos com franceses, é ser muito direto, explicar logo de cara. Depois você explica, mas já fala, não vou fazer. Ou vou fazer. Enfim. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, ouvintes aí. Esse foi um episódio, né, que contamos aí sobre a experiência de brasileiro universitário em Paris, França, e que foi muito interessante, muito enriquecedor e, cara, minha mente está, assim, voando, assim, caramba, Mind-blowing. Mind-blowing, exato. E aí, então, eu queria deixar esse último espaço, né, para o Luiz poder fazer seus agradecimentos, as considerações finais. Luiz, fica à vontade, man. Nossa, eu que agradeço, muito obrigado, assim, compartilhando com vocês, me deu várias, assim, veio várias memórias na mente, assim, como foi no início, e assim, espero realmente que bastante brasileiros que têm esse sonho, ou que querem descobrir, que ainda não é um sonho, mas tem essa curiosidade, né, possam experimentar, né, assim, espero que de cada vez mais se torne mais assim, acessível, né, essa experiência e que bastante gente possa realizar, né, e assim, se você tem essa ideia de que a França é muito chique, que tudo é chique, tem que ser chique todo dia, não é verdade. Se você quiser ser chique, pode ser chique, mas se você gosta de coisas assim, vamos dizer, alternativas, que também é chique, mas enfim, vou dar um exemplo. Se você gosta de funk, se você gosta de vídeo no YouTube engraçado que fala só bobagem, tudo isso existe em francês e na França, então não é só coisa gourmet. Então, se você gosta de determinada coisa no Brasil, provavelmente existe na França também. Então, acho que esse é um segredo para a gente quebrar esses paradigmas e não achar que, tipo, tal cultura é muito chique, a outra não é chique. Então, acho que você consegue se encontrar. As suas preferências, os seus gostos, os seus hobbies, você consegue encontrar tudo isso na língua francesa e quebrar esses paradigmas, esses, né, até preconceitos, às vezes. Então, acho que tem que se jogar e aproveitar tudo da cultura. Muito bom, muito bom. Eu também agradeço, Luiz, pela sua participação, pela sua disponibilidade, né, de trazer todo esse conteúdo para nós. Com certeza foi muito bom. Também agradeço a participação dos ouvintes, né? E o que eu gostaria de falar, pessoal, se vocês tiverem qualquer sugestão, qualquer dúvida, qualquer comentário, sigam lá nas nossas redes sociais, curtam as nossas páginas, né? Isso também vai ser muito agregador para nós, tá? E é claro, eu pedi para todo mundo continuar acompanhando os nossos próximos episódios, porque assim como foi o episódio de hoje, onde a gente trouxe muita coisa boa, a nossa intenção é trazer isso para os próximos também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Até uma próxima vez, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.